Capítulo 18. Cristã nas Montanhas Deleitáveis. Recreações no caminho. Vi agora que os peregrinos haviam chegado àquele belo e verdejante vale, com um rio de cristal, onde cristão e fiel deleitaram-se por muitos dias. O rio era claro, os prados verdes e as folhas das árvores às margens do rio, bom remédio. Ali, os peregrinos exaustos podiam deitar-se e dormir em perfeita segurança. Nas campinas haviam apriscos e rebanhos, e cabanas construídas para mulheres que se punham em peregrinação com filhos pequenos. Havia também um forte guarda de terna compaixão que cuidava de todos. Quando Cristã viu isso, admoestou as esposas de seus 4 rapazes a confiarem os seus filhinhos, quando Deus lhos concedesse, aos cuidados do guardião. Se algum deles desviar-se ou perder-se, este homem o trará de volta em segurança. Este homem morreria antes de permitir que se perdesse um daqueles que lhe são confiados. Nesse clima agradável, o Sr. Fraco e o Sr. Manquitola ganharam forças necessárias, e a vitalidade do velho Honestidade melhorou muito. De fato, todos melhoraram não apenas física, mas mental e espiritualmente. Todavia, não puderam demorar-se no Vale Verde. Continuaram viajando em direção às Montanhas Deleitáveis. Luta com o gigante Desespero. Caminhando, chegaram aos degraus que levavam à trilha da campina, território do gigante Desespero, e sentaram-se para refletir no que deveriam fazer. Alguns sugeriram que deveriam demolir o castelo da dúvida e matar o gigante Desespero. Outros discordaram. Não temos o direito de sair da estrada do rei e entrar noutra propriedade. Embora possa haver peregrinos sofrendo no castelo da dúvida, não há nada que possamos fazer a respeito. Alguém propôs: podemos destruir estes degraus e erigir um marco advertindo os peregrinos sobre a trilha da campina e o gigante Desespero. Senhor generoso, toda esta propriedade, com certeza, pertence ao rei. Este castelo e esta campina já pertenceram uma vez a um servo do rei, que hospedava os peregrinos e estrangeiros no caminho reto da vida. Naquele tempo, o gigante Desespero vivia numa caverna no bosque. Ele aterrorizou o bom homem do castelo, até que ele se mudou. Então, o gigante veio e tomou posse da sua propriedade. Desde então, por muitos anos, tem aprisionado e matado peregrinos. Se tivermos a fé e a coragem, há algo que podemos fazer a respeito. Tenho a missão de resistir ao pecado, combater no bom combate da fé e vencer o mal. E contra quem devo lutar neste bom combate, se não com o gigante Desespero? Penso que devemos pôr um fim à sua atividade destrutiva. Quem irá comigo? Eu irei, prontificou-se Honestidade. E nós também, adiantou-se Mateus, falando pelos 4 filhos de Cristã, que eram todos jovens e fortes. Então deixaram com as mulheres o Sr. Fraco e o Sr. Manquitola, e foram, por aqueles degraus, ao castelo da dúvida. Generoso bateu no portão com uma pedra. O velho gigante veio ao portão, seguido por Melancolia, sua mulher. Quem está aí? Troou ele. Quem tem a audácia de perturbar dessa maneira o gigante Desespero? O que você quer? O senhor Generoso respondeu. Sou eu, Generoso, um servo do rei. Sou um dos seus condutores de peregrinos à cidade celestial. Tenho comigo fiéis soldados da cruz. Queremos você. Abra! Você tem contas a prestar. O gigante Desespero não tinha medo de nada, nem de ninguém. Ele pensou consigo. Tenho vencido anjos e os maiores dos homens. Deveriam este generoso e o seu punhado de fracotes desafiarem-me desse modo? Mostrar-lhes-ei o seu grande erro. Então, ele pôs o seu capacete de aço, seus sapatos de ferro e um peitoral de latão, e saiu com a sua clava imensa, a que ele dava o nome de
terror. E agora? O que vocês querem, migrantes? Rugiu ele. A sua cabeça, replicou o generoso, enquanto atacava-o com a espada. Com um golpe da clava, o gigante arrancou-lhe da mão a espada. Mas um dos homens apanhou-a e devolveu-a a Generoso. Melancolia, a mulher do gigante, partiu para cima de Generoso com um cano de ferro. Mas o senhor Honestidade derrubou-a com um soco. A esta altura, os homens estavam apedrejando o gigante de todos os lados. Ele lutou longa e duramente, golpeando com a clava em todas as direções. Depois que foi derrubado, o senhor Generoso usou a espada para decapitá-lo. A libertação de Desânimo e Medrosa. Os peregrinos entraram então no castelo para ver o que achariam. Encontraram um tal de Desânimo e sua filha, Medrosa, ambos a morrer de fome, entre corpos e ossos humanos. O grande pátio estava coberto de túmulos e esqueletos de antigos peregrinos. Eles trouxeram o escalpo do gigante para assegurar aos amigos que esperavam na estrada a morte do velho gigante desespero. O grupo inteiro celebrou a vitória com músicas e danças, enquanto Desânimo e Medrosa reanimavam-se com vinho e comida sadia, que as mulheres haviam trazido do jantar no Vale Verde. Recebidos nas montanhas deleitáveis. Depois de regozijar-se com a vitória, os peregrinos prosseguiram rumo às montanhas deleitáveis. Ao ver o grande grupo que seguia o Senhor Generoso, os pastores que o conheciam bem comentaram: Seu Generoso, o senhor está trazendo um monte de peregrinos. Onde achou todas estas pessoas? Generoso: Algumas vieram à minha casa, outras juntaram-se a nós pelo caminho. Pastor: São todos bem-vindos. Temos amplas acomodações para todos, os fracos e os fortes. O nosso príncipe preocupa-se com o que acontece ao menor dos seus seguidores. Portanto, a debilidade não deve constituir um obstáculo à nossa hospitalidade. Os pastores guiaram-nos à porta do palácio e convidaram: Entrem! Deixem os fracos entrar primeiro. Generoso observou: Vejo que vocês são os verdadeiros pastores do meu senhor, pois não empurraram para o lado os que se acham em desvantagem. Antes, dispensaram-lhes favores especiais. Além disso, a graça brilha em suas faces. Quando estavam todos sentados na longa mesa de jantar, a matrona prontificou-se: Vou preparar pratos especiais para aqueles cuja condição física requer uma dieta específica. Contem-nos as suas necessidades e faremos o possível para supri-las. Assim foi-lhe servindo um banquete de coisas boas e de fácil digestão. Após o jantar, dirigiram-se aos seus respectivos aposentos para dormirem. Desânimo sonhou com um homem humilde, mas tão cheio de fé e de benevolência de Deus que ordenava às montanhas saírem de seu caminho, e elas tombavam como se fossem de palha. O Senhor Generoso explicou-lhe no dia seguinte que aquelas eram montanhas de dificuldade, que se desfariam diante dele, quando ele exercesse fé suficiente e permanecesse firme na vontade de Deus. Turismo. No dia seguinte, os pastores levaram o grupo a lugares de interesse especial. Primeiro, foram ao Monte da Inocência, onde viram 2 homens com roupas escuras e esfarrapadas, jogando lama num atraente cavaleiro vestido de branco. Os nomes dos homens eram Inveja e Má Índole. Desdenhavam a limpeza de seu semelhante e jogavam lama sobre ele continuamente. Toda a lama, porém, deslizava-se, deixando o homem perfeitamente limpo. Este é o Senhor Pio, explicou Conhecimento, um dos pastores. Ele é inocente de todas as acusações lançadas contra ele. Seus acusadores o odeiam, porque o seu bom exemplo expõe-nos de modo desfavorável. Contudo, ele não rebate nem tenta limpar a lama. Ela cai pelo próprio peso, e os difamadores tornam-se piores aos olhos de seus companheiros, enquanto o bom homem tem mais amigos do que antes. Foram então para o Monte da Caridade, onde viram um alfaiate cortando roupas de um rolo de tecido, que não diminuía. Estava fazendo vestes para os pobres que se achavam por perto.
O que significa isso, quis saber Misericórdia? Isso, esclareceu o pastor, é para mostrar que aquele que dá ao pobre agrada a Deus, e nada lhe falta. Note que o tecido não diminui, não importa o quanto ele tire dele. A viúva que só tinha um punhado de farinha e que fez um bolo para o profeta, viu-se com tanta farinha, depois de pronto o bolo, quanto havia antes. E o suprimento não diminuiu, apesar de ela, o filho e o profeta comerem dele durante muitos dias. Em sua próxima parada, viram 2 homens brancos, bem vestidos, lavando um etíope, na tentativa de branqueá-lo. Quanto mais o lavavam, porém, mais negro se mostrava. Indagaram ao pastor o significado daquilo. Estes homens, explanou ele, representam clérigos superzelosos, lavando um pecador para torná-lo adequado à sua igreja. Mas com qualquer pecador, ocorre o mesmo que a esse etíope. Todos os meios empregados para dar-lhe um bom nome ou deixá-lo limpo, tendem a fazê-lo mais abominável. Foi assim com os fariseus, e assim é com os hipócritas. O pecador tem de nascer de novo, precisa ser mais limpo por dentro que os homens que estão lavando o etíope. Não podemos julgar ninguém, porque não podemos enxergar o interior das pessoas. O homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Agora Misericórdia quis ver no morro o buraco que Cristão tinha visto, comumente chamado de passagem para o inferno. Eles foram até a porta da encosta do monte e abriram-na. Ouviram vozes e alguém que dizia: Maldito seja o meu pai, por me haver puxado de volta do caminho da vida e da paz. Outro reclamava: Oh, seria melhor se eu tivesse sido feito em pedaços para salvar a vida. Perdi a alma. E um outro acrescentou: Se eu tão somente pudesse viver outra vez, negaria a mim mesmo e não viria para este lugar. Pareceu-lhes então que o chão sob seus pés gemia e estremecia. Pálida, Misericórdia afastou-se, dizendo: Bem-aventurados aqueles que são livres desse lugar. Voltaram então ao palácio, onde foram entretidos com músicas e uma ligeira refeição. Logo após, foram todos para a cama. Era uma bela e brilhante manhã, quando deixaram os pastores e as montanhas deleitáveis. O encontro com o Senhor valente pela verdade. Logo os peregrinos chegaram ao lugar onde pouca fé fora roubado. Acharam ali um homem com a face ensanguentada, segurando uma espada desembainhada, que confidenciou-lhes: Sou um peregrino. Meu nome é Valente pela Verdade. Sofri uma emboscada feita por 3 homens que saíram daqueles arbustos com grandes facas. Um deles gritou: Alto lá! Temos uma pergunta a fazer-lhe. E qual é? Indaguei. Ele fez a pergunta: Você virá conosco? Voltará ao lugar de onde veio? Ou morrerá aqui mesmo? Sou um seguidor de Jesus há muitos anos, expliquei, e não posso voltar atrás agora. O lugar de onde vim não é onde o Senhor quer que eu esteja. E vocês sabem que alguém que segue a Cristo há tantos anos nunca se juntará a um bando de ladrões. Quanto a morrer imediatamente, é algo a ser visto. Se vocês tentarem me fazer escolher um de seus cursos, farão isso com risco próprio. Tenho uma força considerável. Amo a minha vida e o caminho dos peregrinos, e não desistirei deles facilmente. O Senhor pôs-me neste caminho, e pretendo permanecer nele até o fim. Então aqueles 3, cabeça oca, sem consideração e pragmático, vieram para cima de mim com as suas facas. Saquei a espada e lutei com todos. Lutamos por mais de 3 horas, e eles deixaram em mim algumas de suas marcas de bravura, como vocês veem, mas também levaram as minhas. Quando perceberam que não podiam tirar minha vida imediatamente, pararam de lutar e correram. Devem ter ouvido vocês chegando, porque fugiram um instante antes que eu os visse. Generoso. Mas foi uma luta desigual. 3 contra 1. Valente. Sim, mas com que se importa uma pessoa quando sabe que tem a verdade ao seu lado? Como disse alguém, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria.
Já li em algum lugar que a pessoa pode enfrentar um exército e que um tal de Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Generoso. Por que você não gritou por socorro? Valente. Pedi socorro ao meu rei, a quem eu sabia que podia ouvir-me, e ele providenciou ajuda invisível, que foi suficiente. Generoso. Você de fato comportou-se muito dignamente. Que tipo de espada é a sua? Valente. É uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Um soldado não precisa temer se a possui, e se sabe como usá-la. O seu fio nunca fica cego, e ela corta carne e ossos, alma e espírito. Generoso. Mas você lutou por muito tempo, é um milagre que não tenha se cansado. Valente. Cansei-me, mas esperei no Senhor, e Ele renovou as minhas forças, até o sangue gotejar de minha face e de meus dedos. Lutei com toda a força e coragem. Generoso. De fato você foi muito bem. Resistiu até o sangue, combatendo o pecado. Você deve ficar conosco e ser um de nós. Seremos para você leais companheiros. Então, eles lavaram-lhe as feridas, deram-lhe algo para comer, e todos seguiram juntos. O Senhor generoso gostou muito de Valente pela verdade e começou a fazer-lhe perguntas sobre o seu passado e a sua esperança para o futuro. Achou-o verdadeiro em todos os aspectos.